Bom dia. Então, eu não sei se já ouviram falar em síndrome do impostor ou se sabem o que é. Uma rápida pesquisa no Google diz que a síndrome do impostor é a experiência psicológica interna de se sentir uma fraude em alguma área da sua vida, apesar de ter alcançado sucesso nessa área. Geralmente faz com que se sinta uma fraude e duvide das suas capacidades. Com o síndrome de impostor, uma pessoa não se sente confiante ou competente, mesmo quando consegue alcançar o sucesso. Sente dúvidas constantes sobre as suas capacidades, porque está sempre à espera que a verdade seja descoberta. Verdade entre aspas. É importante sublinhar que não é uma doença mental diagnosticável, mas sim um padrão de pensamento que o pode levar a duvidar de si próprio e a achar que é apenas uma questão de tempo até que os outros descubram que é uma fraude. Eu não sei se é novidade para vocês o síndrome de impostor. A minha sugestão é que não pensem muito nisso, sejam competentes naquilo que fazem e o resto há de se desenvolver, o resto há de correr tudo bem. No entanto, este síndrome aparece algumas vezes. No meio empresarial, por exemplo, aparece algumas vezes. Há algumas pessoas que chegam a um determinado cargo de gestão e por algum motivo acham que não são competentes para aquele cargo, apesar de tudo indicar que sim. Então elas próprias sentem-se uma fraude, sentem que estão a aldrabar aqueles que estão à sua volta, porque não são, de certa forma, dignas daquele lugar que ocupam. É muito válido em contextos de trabalho, mas também se calhar podemos extrapolar para outras realidades, para outros contextos. Vamos continuar a mergulhar em Coríntios, e então vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, até ao versículo 5 do capítulo 2. Então, 1 Coríntios 1, 26 até 2, 5. E diz assim: Ora, irmãos, considerai o que erais quando fostes chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram os nobres de nascimento. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Quanto a vós, porém, sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então nós estamos ainda no tópico da divisão entre os irmãos da igreja de Corinto, dentro daquele contexto muito próprio de Corinto, que era uma cidade que era muito rica, que era comercialmente muito importante, comercialmente muito relevante. O ser comercial, ou o ser muito comercial, e o dinheiro que daí advém, terá certamente levado a cidade a sentir-se assim, porque nós sabemos o que acontece quando existe demasiado dinheiro. Então, o demasiado dinheiro terá ajudado, com quase 99,9% de certeza, a que houvesse alguma corrupção dentro daquela cidade. Também o facto de ser uma cidade muito comercial, com muitas culturas a passarem por aquele mesmo local, também quase de certeza que ajudou em todo este processo de corrupção, imoralidade, devassidão da cidade, porque diferentes culturas, diferentes costumes podem provocar tudo isto, porque há toda aquela mistura, todo aquele choque cultural. De qualquer forma, era uma cidade que estava, de alguma forma, carregada de pecado. Como também já vimos, o contexto da igreja em Corinto não era o melhor. Certamente que a influência da sociedade que estava à volta daquela igreja se manifestou também para dentro da própria igreja, porque as igrejas acabam por ser um bocadinho espelho daquilo que é a sociedade que está à volta e por vezes é complicado manter-se completamente isenta e naquele espírito de perfeição de igreja, não há igrejas perfeitas,
E então a influência da sociedade, de certeza que teve o seu impacto nas pessoas que faziam parte da igreja, e então alguns problemas terão também sido causados por causa disso. Mas o grande problema era a divisão que existia entre os irmãos daquela igreja. Começa naquela situação de uns serem de Paulo, outros serem de Apolo, e nesta passagem que nós lemos, nós ainda estamos na resposta de Paulo a essa situação, na resposta de Paulo a esse problema. Então Paulo está a conduzir, ou pelo menos a tentar conduzir, a audiência dele no sentido de que todos devem ser unidos a Cristo, porque Deus é só um, ou Jesus é só um. Então toda a igreja deve convergir exatamente no mesmo sentido, exatamente com o mesmo objetivo. Ora, isto não é muito fácil, quanto mais não seja porque a igreja é formada por pessoas e cada cabeça a sua sentença, é assim que se costuma dizer. Não é nada fácil isto acontecer, mas ainda assim é esse o objetivo. E também se fosse fácil não tinha piada nenhuma, honestamente. Então nós temos que perseguir esse objetivo, por muito difícil que ele seja. Já vimos até aqui nas semanas anteriores que Paulo de forma nenhuma sofre de síndrome de impostor. Ele sabe exatamente qual é o seu lugar, ele sabe exatamente que não é uma fraude, antes pelo contrário, ele descarta o lugar onde o querem colocar. Ele não é, de forma nenhuma, alguém que está com medo que descubram quem ele é. Antes pelo contrário, ele diz claramente quem ele é. E ele diz que deve apontar para Cristo acima de todas as coisas. E nesta passagem, esta característica de Paulo mantém-se, ou se calhar até sai sublinhada. Então, depois de falar sobre o Evangelho, a centralidade do Evangelho, nas passagens que vimos nas semanas anteriores, Paulo fala um pouco sobre o que cada um era quando se converteu. Versículo 26 do capítulo 1. Ora, irmãos, considerai o que erais quando fostes chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram os nobres de nascimento. Algo interessante que Paulo diz é que, segundo os padrões humanos, no início daquela igreja, poucos eram aqueles que eram poderosos. Paulo não diz que nenhum era, Paulo diz que poucos eram. A minha tradução refere poucos, outras traduções acho que referem que não eram muitos. É a mesma coisa. Então, no início da igreja em Corinto, segundo os padrões humanos, não havia entre os coríntios muitas pessoas que fossem considerados estes poderosos, muitos que se destacassem. Neste momento, esta cidade era aquilo que o João, a semana passada, definiu como cidade de vencedores autossuficientes. Portanto, havia muitas pessoas com muito sucesso. Mas no início não era assim. Então ficam logo umas quantas questões por responder. Então, se não havia assim tantos poderosos no início, porquê é que agora se estavam a dividir, a seguir este ou a seguir aquele? Porquê é que agora havia esta divisão, dado que no início não havia razão nenhuma para haver divisão nenhuma? Dado que entre eles não haviam assim tantos representantes daquilo que era, se calhar, a elite intelectual, porquê é que havia esta divisão? Não fazia grande sentido haver esta divisão, dado que não haviam assim tantas opções para seguir. Era seguir Jesus e pronto, não havia ninguém que fosse considerado poderoso acima de todos os outros. Ainda eles teriam sido alcançados pelo Evangelho na sua simplicidade, na falta de melhor expressão. Então porquê é que agora, ao fim de algum tempo, se estavam a dividir a seguir este ou a seguir aquele? Se tinham-se recebido o Evangelho de uma determinada forma, porquê é que agora estavam a ir atrás de um ou atrás de outro? Este versículo, além de deixar estas questões, estas dúvidas de porquê é que poderia haver divisão neste contexto particular dos coríntios, indica-nos também que a igreja de alguma forma é um lugar que é para todos. Portanto, todos, quando foram chamados, nem todos eram poderosos, nem todos eram de pessoas da elite da sociedade. Mas a igreja abriu as portas para todos. Portanto, há pelo menos esta certeza. A igreja é para todos. Seja quem for, qualquer pessoa tem lugar na igreja. Isto também nos leva um pouco àquilo que vimos a semana passada. Deus usa as coisas que aos olhos do mundo parecem loucura para seu efeito, para seu trabalho. E isto conduz também ao restante desta passagem, versículos 27 e 28. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. A Fórmula 1 nos últimos tempos tem sido muito monótona. Haverão aqueles que vão dizer, a Fórmula 1 é sempre monótona. Para efeitos de argumentação, eu vou assumir que essas pessoas não existem.
Pronto. Portanto, a Fórmula 1, ultimamente, e só nos últimos tempos, é que tem sido muito monótona. Então, Max Verstappen e a Red Bull têm dominado de uma forma avassaladora. Eles dominam as corridas todas. Não importa de que lugar é que ele arranque, ele consegue ganhar quase todas as corridas. Ele, nas últimas quase 30 corridas, eu acho que ele só não ganhou 2. Uma teve um problema no carro e outra teve também um problema no carro, assim uma coisa meia estranha. Portanto, ele é o melhor piloto, e eu sei que isto se calhar vai fazer trigger em algumas pessoas. Ele é o melhor piloto e tem o melhor carro e tem a melhor equipa, então ele ganha. Ele simplesmente entra em qualquer prova e consegue ganhar essa prova. A Red Bull e o Max Verstappen ganharem já é normal, por defeito eles ganham, é aquilo que é normal. Agora, se for ganhar a Alpine, Alpine não, eu não gosto de Alpine. Se for ganhar a Haas, já é completamente diferente, porque já não é normal. Não é de forma nenhuma normal uma das piores equipas ganhar uma prova. Não é de todo estranho ganharem os melhores, e como nestes casos a Red Bull são os melhores de facto, então eles ganham, e é normal, e torna a Fórmula 1 esta coisa muito monótona, tão monótona que já nem dá vontade de assistir às corridas, porque aquilo é só um holandês a passear ali às voltas. Então há esta questão de que é monótono, é demasiado normal. Mas, se fosse ganhar uma outra equipa que normalmente está no fundo da tabela, isto seria animador. Isto já seria completamente diferente. Porque já não é normal isso acontecer. Não é normal uma equipa que tipicamente está no fundo vir ganhar uma prova. Num outro tópico bem diferente da Fórmula 1, nós lá em casa não vemos muitas notícias, mas parece que houve uma história de umas gêmeas a quem foi concedido um medicamento. E eu na altura ouvi alguns comentários, algumas coisas que diziam que, pois, como foram ter com o filho do Presidente da República, conseguiram que o seu problema fosse resolvido. Porque havia ali alguém que tinha o poder de fazer resolver o problema. Se fossem ter com uma recepcionista de algum qualquer hospital, aquilo era um encolher de ombros e a vida seguia normalmente. Então eu não sei detalhes da história, não sei se houve ali crime ou corrupção ou o que quer que seja. No entanto, se eu tivesse que apostar, eu acho que saberia o que é que haveria de apostar, mas claramente houve ali uma manifestação de poder e a comunidade olha e vê que se não fosse alguém tão poderoso, não conseguia de forma nenhuma desencadear toda esta situação. Então alguém que é poderoso conseguir demonstrar o seu poder é normal. É normal a Red Bull ganhar uma corrida. É normal o Presidente da República conseguir exercer o seu poder de alguma forma. E de tão normal que é, torna-se até banal e perde o interesse. Porque é normal. Porque não há nada de estranho ali. Não há nada que não faça sentido. É normal os poderosos exercerem poder. Ora, Deus é todo poderoso, tem poder acima de todas as coisas, de uma tal forma que os nossos cérebros nem conseguem alcançar. Nós não conseguimos, na nossa cabeça, definir o que é esta coisa de ter todo o poder acima de todas as coisas. Mas com todo o seu poder, Deus tem um currículo de usar coisas que aos olhos do mundo são fracas para fazer coisas de demonstração de poder. Clara demonstração de poder. Então Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas somente com 5 pães e 2 peixes. Gideão, quando vai contra os midianitas, tinha um exército de 30.000 homens e filtrou esse exército até ficarem só 300. E esses 300 homens foram para a batalha e ganharam ao poderoso exército midianita. Deus usou trombetas para destruir Jericó. E Deus fez muitas outras coisas. Se nós fôssemos ver todo o currículo de Deus, nós víamos que há claras manifestações de poder em que Deus usou coisas que tecnicamente são fracas e conseguiu provocar grandes manifestações de poder. O versículo 28 é particularmente interessante. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Parece estar mesmo aquela sensação de que Deus se agrada de fazer isto. Deus agrada-se de pegar naquelas coisas que aos olhos do mundo são fracas e dá um empurrãozinho, com muitas aspas, e faz dali gerar algo que revela e que manifesta o seu grande poder. É estranho, não é nada normal, porque nós olhamos para coisas fracas e vemos manifestações de poder virem através dessas coisas e achamos estranho. Não é normal. É claramente Deus
a mostrar um pouquinho daquilo que é capaz. Não é normal, nunca será banal de forma nenhuma, mas é Deus a mostrar, de alguma forma, um pouquinho do poder que ele tem. Depois dos versículos 29 a 31, para que ninguém se glorie perante ele. Quanto a vós, porém, sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então Deus agrada-se de fazer estas coisas, estas manifestações de poder, para mostrar precisamente que Ele tem todo o poder. Precisamente para mostrar que só através dele é que é possível que estas coisas acontecerem. Precisamente para que ninguém se glorie perante Ele, como diz no versículo 29. Para que ninguém tome o lugar que é o lugar de Deus. E só de Deus. Não há ninguém que possa, de forma nenhuma, rivalizar com esse lugar. Portanto, esta coisa de seguir cegamente a Paulo ou Apolo ou qualquer outra pessoa é algo que não faz sentido. Porque todo o poder está em Deus e todo o poder está somente em Deus. Então, de forma nenhuma, faz sentido seguir outra pessoa, porque será sempre menos poderosa, terá sempre menos poder, terá sempre menos capacidade de fazer o que quer que seja. Claramente que não deve haver nenhuma espécie de síndrome de impostor quando se fala de Deus. E Deus, Ele próprio, não sofre de síndrome de impostor de forma nenhuma. Ele sabe perfeitamente que não é uma fraude. Ele sabe perfeitamente que tem todo o poder acima de todas as coisas. E sabe perfeitamente que a forma como Ele exerce esse poder é como Ele quer, como Ele gosta, a seu bel prazer, que é também uma coisa que nós não conseguimos compreender. Porque o nosso poder é muito limitado. Nós somos claramente muito pequeninos quando comparados com Deus. E então, ninguém deve querer assumir um lugar que é o lugar de Deus e ninguém deve adorar outra pessoa como se fosse Deus. E é por isso que Deus faz estas coisas de poder através de coisas que teoricamente são fracas. Porque só através do empurrãozinho que Deus dá é que esse poder se manifesta. Então, de forma nenhuma, ninguém deve adorar outra coisa ou pessoa que não Deus, e ninguém se deve colocar num lugar de Deus à frente de outras pessoas. O versículo 30 aponta no sentido de que tudo o que temos vem de Deus e não de um outro lado qualquer, e portanto não há lugar para mais nada na nossa vida. E depois também expõe 4 aspectos, ou 4 aspectos de Jesus, ou 4 coisas que Jesus fez que apontam para que tudo o que temos vem de Deus. Então, sabedoria. No versículo 24, nós lemos na semana passada, 1:24, refere que Cristo é a sabedoria de Deus. Então, Cristo foi escolhido a sabedoria de Deus para nos indicar claramente o caminho para a salvação. Nós temos sabedoria através de Jesus porque temos aquele caminho que podemos trilhar. Jesus indica-nos claramente o caminho para a salvação. Jesus é também justiça. Ele é a nossa justiça. É somente através daquilo que Jesus fez é que nós nos podemos apresentar justificados perante Deus. De outra forma, isso não seria possível. Não haveria possibilidade de forma nenhuma de nos apresentarmos perante Deus se não fosse pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Santificação. Ele é a nossa santificação. Naturalmente, nós não temos nenhuma santificação, antes pelo contrário. A nossa tendência vai ser sempre para o pecado, para o erro, para fazer aquilo que é mau, para fazer aquilo que é completamente contrário àquilo que o Senhor nos indica. Mas através de Jesus nós somos ou podemos ser santificados pelo poder de Cristo em nós. E nós podemos dar aquele primeiro passo no sentido da nossa santificação, no processo de conversão, e depois a vida começa a partir daí. E podemos evoluir na nossa santificação. Evoluir, se calhar, não é a melhor palavra aqui. Podemos crescer na nossa santificação, podemos procurar aperfeiçoar-nos, podemos procurar ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, para que consigamos ser mais santos continuamente na nossa vida. E, finalmente, redenção. Cristo é a nossa redenção, que é uma referência à redenção final, quando Cristo vier para nos levar para junto dele. Então, com tudo isto, não faz sentido nenhum alguém gloriar-se a si próprio, ou buscar glória para si, ou prestar glória a alguém que não seja o próprio Deus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque é só o Senhor que nos dá tudo aquilo que nós
precisamos. Só é o Senhor que tem todo o poder para nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Paulo, Apolo, quem quer que seja, não podem dar o que Jesus dá. Então, por que lhes dar glória? Por que lhes render glória de alguma forma? Eles não podem de forma nenhuma dar aquilo que Jesus dá. Então, porque é que haveria também de haver divisão por causa disso? Porque é que as pessoas haveriam de seguir outra pessoa que não o próprio Jesus? Depois a passagem continua e Paulo começa a referir como ele próprio aplicou aquilo que acabou de dizer. Versículos 1 a 5 do capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo, quando pregou o Evangelho, ele fez isso mesmo, ele pregou o Evangelho. Ele não procurou de forma nenhuma usar algum discurso particularmente eloquente. Ele apresentou o Evangelho de Jesus Cristo crucificado. Por duas vezes, no versículo 1 e no versículo 4, Paulo refere que não procurou eloquência nas suas palavras. Ele procurou comunicar o Evangelho da forma mais clara, mais direta possível. Ele não procurou influenciar ninguém. Ele procurou passar a mensagem tal como ela é e esperar que a mensagem do Evangelho fosse suficiente para persuadir as pessoas a voltarem-se para ela. Ele de forma nenhuma tentou florear a mensagem do Evangelho. Ele apresentou a mensagem do Evangelho para que as pessoas pudessem ser convencidas pela mensagem do Evangelho. Mais uma vez, nada de síndrome de impostor. Paulo sabia claramente o seu lugar perante o Deus Todo-Poderoso, perante o Evangelho de Cristo. Ainda é muito interessante a referência no versículo 2, a Jesus Cristo e a este crucificado. Como que a sublinhar que existe uma diferença entre a pessoa de Jesus, a pessoa que era Jesus, e a sua obra, o ser crucificado. Havia ali uma diferença entre estas duas coisas. Há uma clara diferença, isso é óbvio, mas esse sublinhar é importante porque realça que só por aquilo que Jesus fez é que nós podemos chegar a Deus. Não é somente por Jesus existir que nós iríamos chegar a Deus. Nós podemos nos chegar a Deus por aquilo que Jesus fez, pela sua obra, por ele ter sido crucificado naquela cruz. E é esta a essência do Evangelho. É só por aquilo que Jesus fez que nós podemos chegar a Deus. De forma nenhuma nós nos poderíamos chegar a Deus se Jesus não tivesse feito aquilo que fez. Por isso aquela questão de seguir a este ou aquele não faz sentido nenhum, porque só através daquilo que Jesus fez é que nós podemos chegar a Deus, então só vale a pena seguir a Jesus e não seguir outra qualquer pessoa. Também no versículo 3, Paulo refere a sua própria fraqueza, como se ele tivesse sido assim um meio de transporte muito fraco para entregar a mensagem do Evangelho, para entregar a mensagem da palavra de Deus. E ele aqui também aponta para o poder do próprio Evangelho e para que Paulo sabe que não é nada quando comparado com o poder de Deus, com o poder da mensagem do Evangelho. Ele próprio considera-se esta pessoa fraca. E mais uma vez, Paulo sabe claramente qual é o seu lugar. Sabe claramente quem é perante Deus e perante a mensagem do Evangelho. Hoje em dia fala-se muito em life coaches, treinadores da vida, que é assim uma expressão muito tosca, uma tradução muito tosca para a palavra ou a expressão inglesa original. E muita da mensagem destas pessoas é que o poder que para tu fazeres coisas com a tua vida está dentro de ti. Se tu quiseres, tu podes. Isto tem o seu quê de certo e tem o seu quê de errado, porque de facto tem o seu quê de certo na medida em que nós de facto temos que tomar atitudes e decisões e disciplinar-nos com certas coisas, queremos melhorar a nossa vida, mas tem o seu quê de errado, porque nós em nós próprios não conseguimos garantir tudo para a nossa vida. Portanto, nós temos que pôr estas coisas na balança e perceber que temos atitudes a tomar e decisões a tomar e disciplina a ter na nossa vida, mas por outro lado nós temos que ter a humildade para perceber que sem Deus não somos nada de forma nenhuma. E se eu tivesse que colocar numa balança se aquilo que os life coaches dizem
tende mais para o lado do errado ou para o lado do certo. Eu acho que tende mais para o lado do errado, porque eles focam demasiado no poder que a própria pessoa tem para mudar a sua vida. Se tu queres mudar aquela montanha de sítio, tu podes, é só quereres. E eu abro a janela e olho para a Serra do Bussaco e ela está lá todos os dias. E nem que me apeteça ver o que está para lá da montanha, eu tenho que ir à volta. Não dá de outra forma. Então, somente com aquilo que Jesus pode fazer em nós, é que nós temos a possibilidade de fazer grandes coisas. Então, nós temos que tomar atitudes e disciplinar a nossa vida, mas temos que ter a noção que perante aquilo que Deus é, nós somos nada. Nós somos realmente muito pequeninos. A abrangência do poder que nós temos é de facto muito pequena. Sem Cristo nós não somos nada, e se nós formos ver bem aquilo em que nós realmente temos todo o poder e todo o controlo, é mesmo muito pouca coisa na nossa vida. Nós não conseguimos garantir se vamos chegar a casa quando sairmos desta reunião. Há N coisas que nós não conseguimos garantir de forma nenhuma, porque é um poder que sai completamente fora da nossa... ou melhor, é um poder que nós não temos. Sai completamente fora do nosso controlo. Paulo sabia que tudo aquilo que ele tinha era por meio de Cristo. E tudo aquilo que podia acontecer na sua vida deveria ser por Cristo. Ele vivia de uma forma que procurava dar honra a Deus acima de todas as coisas. E vivia também para comunicar a mensagem do Evangelho da melhor forma possível, da forma mais clara possível, e não procurar de forma nenhuma que as pessoas seguissem a Paulo, mas procurando que as pessoas seguissem a Deus acima de todas as coisas e seguissem o Evangelho acima de todas as coisas, para que as pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho de Cristo, e não de forma nenhuma pela mensagem de Paulo, fosse ela qual fosse. Isto fica claro no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então a honra acima de todas as coisas pertence a Deus. Sem Ele nós não somos nada. Então não faz sentido as pessoas dividirem-se, as pessoas voltarem-se para este ou para aquele, porque Deus é só um, e é Ele que tem todo o poder, e é Ele que nós devemos honrar acima de todas as coisas, é Ele que nós devemos procurar seguir acima de todas as coisas. Então, em jeito de resumo e conclusão, nós vemos 1 Coríntios 1, 26 a 2,5, onde Paulo continua a apresentar alguns argumentos de porque é que não deveria haver divisão na igreja de Corinto. Argumentos esses que nós devemos aplicar nos dias de hoje para que não possamos cair no mesmo problema, na mesma asneira de haver divisão dentro das nossas igrejas. Vemos que Paulo foca muito a questão do olhar para Deus, seguir a Deus acima de todas as coisas, buscar a Deus diretamente acima de tudo, procurar a glória de Deus acima de todas as coisas e não procurar a glória de qualquer outra pessoa ou a glória de nós próprios. Aqui há uns tempos lá no trabalho, nós tivemos um problema com um dos nossos servidores, um dos nossos computadores. É um computador, uma máquina que nós não temos acesso físico a ela. Eu creio que ela está em França, foi por isso ter problemas. Nós não temos acesso, não temos acesso a essa máquina, então tivemos que recorrer ao apoio técnico para nos resolver o problema. Não era nada de muito grave, mas tivemos que recorrer ao apoio técnico. Os informáticos também têm que recorrer a apoio técnico de vez em quando, os médicos também precisam de médico de vez em quando, é assim que isto funciona. E até quando os informáticos recorrem a apoio técnico é muitas vezes muito cómico, é muito engraçado. Então, de um momento para o outro nós deixámos de aceder àquele computador, tínhamos aquele problema e começámos o processo de contactar o apoio técnico. E o meu colega que está responsável por a administração destas máquinas é que iniciou esse contacto com o apoio técnico. Uma nota importante, este meu colega é alguém que é muito ateu e é alguém que ferve em relativamente pouca água. Continuando. Então, a certa altura, nós estávamos com outra questão, outro problema, e eu estava a falar, tive que falar com ele por causa desse outro problema, e perguntei-lhe como é que estava aquela saga do servidor. Olha, como é que isso vai? Já está resolvido? Não está? Como é que isto está? E ele começa para lá, alguém que ferve em pouca água, ou relativamente pouca água, começa para lá a dizer que, assim, uma resposta algo engraçada. Olha, eu já falei com tanta gente que eu já perdi a conta, e todas as pessoas com quem eu falo, ou não percebem nada de qual é o problema, ou não têm a autorização necessária para me resolver o problema. E eu estou cansado disto, estou farto disto. Eu estou farto que me mandem falar com anjos quando aquilo que eu quero é falar com Deus. Note-se
Eu sei que esta expressão é biblicamente muito incorreta, mas volto à minha nota inicial. Estamos a falar de alguém que é extremamente ateu e que ferve em relativamente pouca água. Então os coríntios estavam divididos, eles procuravam seguir pessoas em vez de seguir a Deus. É uma questão muito mais delicada do que perder acesso a um servidor em França, mesmo muito mais delicada, mas resolve-se de alguma forma com acesso a quem tem todo o poder. Resolve-se da mesma forma, resolve-se com acesso a quem tem todo o poder acima de todas as coisas, que é o próprio Deus. Deus conseguiria na boa resolver-nos o problema do nosso servidor, mas não era essa a questão, aqui. Deus resolve todos os problemas e mais alguns. Deus é quem tem todo o poder para resolver todos os problemas. Deus não só pode ser contactado diretamente, como Ele quer ser contactado diretamente acima de todas as coisas. Deus não quer, de alguma forma, que haja muitos intermediários ali. Deus quer ser contactado diretamente. Então, para o problema da divisão que a igreja tinha, a igreja devia se deixar de focar em Paulo ou em Apolo ou em quem quer que fosse e devia se focar em Deus. E esse deve ser o nosso foco também nos dias de hoje. Focarmos-nos em Deus acima de todas as coisas. Só Ele merece toda a honra, só Ele tem todo o poder, só Ele consegue efetivamente resolver todos os problemas. Não é preciso intermediários aqui. Também claramente que Paulo não sofria de síndrome de impostor, antes pelo contrário. Ele sabia exatamente qual era o seu lugar. Ele sabia em toda a hierarquia que possa eventualmente existir, quando comparado com Deus, ele está cá bem em baixo, ele é muito, muito pequenino. E essa é a nossa questão também nos dias de hoje. Quando comparados com o poder de Deus, nós somos realmente muito, muito pequeninos, nós somos realmente minúsculos. Comparados com a grandeza de Deus, com a grandeza do Evangelho, nós somos realmente muito pequenos. Então, por isso, e porque Deus é todo-poderoso, deve haver união entre nós. Deve haver união entre nós a cultuar este grande Deus, a honrar este grande Deus, este único Deus que é todo-poderoso acima de todas as coisas. Talvez fique um pouco daquele síndrome de impostor da nossa parte ao considerarmos que, de certa forma, poderíamos ser equiparados a Paulo e perceber que nós não fazemos tanto quanto ele, nós não somos tão envolvidos quanto ele. Talvez possa ficar isso, mas aí vem toda a questão do processo da nossa vida. Nós devemos procurar ser o mais competentes possível naquilo que nós fazemos e tentar aprender cada vez mais, santificarmos cada vez mais, dar cada vez mais passos no sentido de sermos cada vez mais perfeitos e perceber que de facto o poder de Deus é imenso e que comparado com Ele nós somos mesmo muito, muito pequeninos. Então que nós saibamos estar unidos sabendo que Deus é o mesmo para todos, que só devemos seguir esse Deus porque só Ele é poderoso acima de todas as coisas. Como já vimos, não é assim algo que é muito fácil, é um desafio, mas é algo que é necessário. Só assim é que a Igreja conseguirá ir andando, conseguirá ir evoluindo. Então que nós estejamos unidos uns aos outros e olhando para Deus acima de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe e a sua palavra.